Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade nas aulas da evangelização, continuando o tema que foi abordado na semana passada. Ainda vamos falar sobre a lei de liberdade, só que essa semana a gente vai ouvir falar sobre liberdade de pensamento e liberdade de consciência, tá? Então nós vamos usar dois livros, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ler, fazer a prece para começar a nossa aulinha, e o Livro dos Espíritos, das questões 833 à questão 842, que vão abordar esses dois temas. Então, peço ajuda aí do papai e da mamãe para abrir na página correta, tá? O Evangelho eu vou falar aqui para vocês, é o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, no item 7, é um comentário de Allan Kardec, tá? Então, ele fala assim pra gente. O Espiritismo, atualmente, vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros. Entretanto, ele não o faz inconsideradamente. Os espíritos, ao darem em suas instruções, procedem com admirável prudência, sucessiva e gradualmente a que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas à medida que houver chegado o momento de fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela teria sido acessível apenas a um pequeno número de pessoas e até assustaria aqueles que não estavam preparados, o que seria nocivo à sua propagação. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles dão a uma ideia o tempo para amadurecer e se propagar, antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o tempo de lhe preparar a aceitação. Bom, ele vem falando aqui pra gente, né, sobre as revelações trazidas pelo Espiritismo, porque ele fala aqui que na doutrina a gente não sabe de tudo ainda, né? Mas por que a gente não sabe de tudo? Por que os espíritos escondem? Será que eles escondem algumas coisas de nós? Não é por isso. A verdade é que a gente vai aprendendo as coisas aos poucos. Assim é com a gente, não é? A gente nasce, é um bebezinho, aprende a engatinhar, depois aprende a andar, depois aprende a comer sozinho, depois aprende a tomar banho sozinho, a se vestir sozinho. E assim também é na doutrina dos espíritos. Então, os espíritos vêm trazendo os seus ensinamentos para a gente aos poucos, né? Assim, de acordo com a nossa capacidade de poder entender. Então, dessa forma, a gente consegue compreender melhor esses ensinamentos e tentar colocá-los em prática na nossa vida. Não é que os espíritos escondem nada, né? Ou então que eles só contam para algumas pessoas e para outras não. Mas é porque eles vão apresentando para a gente esses ensinamentos de acordo com a nossa capacidade de aprender, de entender e de compreender os ensinamentos. Será que a gente está nesse caminho? A gente está sim. E hoje a gente está nesse caminho, né? Estamos aqui assistindo a mais uma aulinha da evangelização para poder aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina, né? A doutrina dos espíritos e os ensinamentos de Jesus. Então, para poder começar, vamos fazer primeiro a nossa prece. Que vocês possam fechar os olhinhos. Quem quiser pode, como tia Irene ensinou, cruzar as mãozinhas
e se concentrar. Querido e amado Mestre Jesus, nós rogamos o Teu coração, Senhor, neste momento, para que possamos ter paz, para que os espíritos amigos possam estar junto a nós, nos abençoando, nos amparando, nos intuindo, para que tudo que vamos aprender aqui hoje, Mestre querido, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, possamos trazer para a reflexão, para que a gente possa compreender o que é certo, o que é errado, os nossos direitos, os direitos das outras pessoas, e que assim, Senhor Jesus, possamos trilhar, caminhar, na nossa vida da melhor forma possível. Que o Senhor fique conosco, nos abençoando e nos permita iniciar mais uma aulinha da evangelização. Que assim seja. Então, vamos nós começar hoje a falar sobre esse tema que é super importante, que é a continuação a respeito da lei de liberdade. Então, tia Irene conversou com vocês na semana passada, e explicou muito bem, falando a respeito da liberdade, falando dos direitos, que nós temos de sermos livres, de fazer nossas escolhas. Mas ela ressaltou muito bem que a liberdade requer responsabilidade. Então, para a gente ter toda essa liberdade, a gente tem que ter responsabilidade, Porque às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, não é verdade? Então, por isso a gente tem que saber fazer as nossas escolhas da melhor forma possível. E hoje a gente vai falar sobre liberdade de pensamento. Mas, tia Luana, o que é o pensamento? O pensamento é tudo aquilo que a gente imagina, que a gente pensa. Às vezes a gente está na nossa casa ou na escolinha e vem um pensamento, eu quero falar isso. Eu quero pegar tal coisa. Eu quero brincar de alguma coisa. E isso é o pensamento. E a liberdade de pensar, todos nós temos, porque isso ninguém pode controlar em nós, só nós mesmos. Então, eu posso pensar e imaginar tudo o que eu quiser, não é verdade? Eu posso pensar em um desenho bonito para poder fazer, eu posso pensar em uma história, eu posso pensar em alguém que está distante, que eu estou sentindo saudade, pensar em alguém e desejar a essa pessoa coisas boas, e também posso desejar coisas ruins, mas é claro que a gente não vai ter essa escolha, Porque nós devemos escolher com certeza sempre tudo o que é bom. Então, é isso que a tia veio explicar hoje. Então, a gente é livre para pensar o que quer, mas devemos ter responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Porque nós que somos espíritos, a gente sabe que o nosso pensamento, ele tem vida, ele tem força. Então, quando a gente pensa em coisas boas e deseja coisas boas para alguém, a gente pensa e esse pensamento ele vira uma vibração que é levada até aquela pessoa que a gente está desejando bem. E a mesma coisa acontece quando a gente deseja o mal para alguém. Só que a gente sabe que isso não é fundamental, não é legal a gente ter um pensamento ruim. Então a gente deve controlar esses pensamentos e pensar, será que eu devo estar fazendo isso? Será que isso é certo? Será que isso vai fazer bem a outra pessoa? Para que a gente possa não errar, Porque a gente pode pensar no que quiser, mas as coisas têm consequências na vida, não é verdade? Então, quando a gente deseja mal a alguém, a gente faz alguém ficar muito triste ou infeliz.
e isso acaba voltando para a gente de alguma forma. Então a gente deve evitar esses tipos de pensamento e quando ele vier na nossa cabeça, a gente deve entrar em prece, pedir a Deus ajuda para que a gente não pense coisas ruins, não é verdade? Então essa é a nossa liberdade de pensar. Podemos pensar o que quiser, mas devemos ter responsabilidade sobre aquilo que nós pensamos, né? E a nossa consciência, que todo mundo tem, é sempre aquela duvidazinha que fica na gente quando vem algum pensamento, né? E a gente fica assim, será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Né? E no fundo a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado, porque a nossa consciência é como se fosse a nossa amiga e é como se Deus estivesse falando com a gente. Então Deus quer o nosso bem, então a gente também tem liberdade de consciência, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas, né? A gente sempre escuta isso nas nossas aulinhas e todas as tias falam isso pra gente sobre o livre-arbítrio, mas também devemos ter responsabilidades, não é verdade? Eu não posso pegar algo que não seja meu, né? Eu não posso bater na outra pessoa, agredir a outra pessoa. São coisas ruins que às vezes, em alguns momentos, vem na nossa cabeça, mas que a gente deve afastar esses pensamentos. Então a gente tem liberdade para poder fazer isso tudo, tá bom? Então que a gente entenda bem isso. Nós temos a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, mas devemos ter responsabilidade, porque Deus, ele sabe dos nossos pensamentos, né? E dos nossos sentimentos, e nós devemos buscar sempre pensar coisas boas, porque o pensamento bom, ele traz coisas boas também, e os pensamentos ruins, eles vão trazer sentimentos ruins, tá? Então a tia vai agora contar uma historinha para vocês. Então, para a gente continuar, a tia vai contar uma historinha, vocês vão acompanhar comigo, tá? Então, haviam 2 irmãos que moravam em uma fazenda bem grande e eles um dia resolveram plantar uma árvore cada um. Um deles falou, vou plantar limão. Então ele foi, plantou lá a sementinha na terra, regou, cuidou dessa sementinha, e a sementinha foi e cresceu. Cresceu a sementinha, virou uma árvore. E depois de um tempo, nessa árvore estavam lá os seus frutos. Que foi o quê? Que ele plantou? Limão, né? Plantou limão. Quando ele experimentou a fruta, ele viu que era muito azeda. Nossa, ele não gostou, porque era azeda e ele não gostava de coisas azedas. Então, o irmão dele foi também com a sua sementinha, plantou a sementinha, cuidou dela e ela cresceu. E também virou uma grande árvore. Só que esse irmão, ele quis plantar uma árvore de maçã. Então, depois de um tempo, nasceram lá lindas e suculentas maçãs. A tia não desenha muito bem não, tá? Se vocês quiserem, pode desenhar mais bonito e mandar pra mim. Plantou lá maçãs, tá vendo? Então, quando chegou e ele retirou a fruta lá do pé, ele viu que a maçã era suculenta, bem doce
e 1000 vezes melhor do que o limão. E qual foi a conclusão dessa história? O irmão que plantou limão ficou arrependido, porque ele não queria um fruto azedo, né? E o irmão que plantou a maçã ficou super feliz. Então a gente deve entender o seguinte dessa história. As sementes são como os nossos pensamentos. Os pensamentos vêm, né? E nós temos o livre-arbítrio de poder escolher o que fazer com esses pensamentos. Esse irmão aqui, que plantou limão, ele não refletiu que o limão é uma fruta azeda. A gente pode fazer o que com limão? Uma limonada, né? Mas ele queria comer a fruta. E é difícil comer o limão porque ele é muito azedo. Então, com o tempo, ele acabou se arrependendo da sua escolha. E o outro irmão, ele pensou bem, refletiu, né, sobre a fruta que ele iria plantar. E no seu pensamento vieram várias ideias, né? Assim como nós, nosso pensamento, né, que eu já falei que são como as sementes, vem vários pensamentos na nossa cabeça. E ele escolheu o quê? Uma fruta que fosse doce, né, que ele pudesse comer, que fosse suculenta. Então, ele fez uma escolha melhor que o outro irmão. E assim somos nós também, né? O sol aqui é para representar Deus, que Deus está para todos nós da mesma forma, né? Aqui no caso das árvores, elas precisam do sol para poder crescer, para ficarem bonitas. E Deus está na nossa vida para nos ajudar, para nos guiar, para nos conduzir ao melhor caminho. E Deus fala conosco através da nossa consciência. Então, quando vem um pensamento, a gente tem o livre-arbítrio de fazer escolhas. Então, assim como os irmãos, qual escolha nós vamos fazer? Será que é plantar limão, escolher uma fruta mais amarga, ou plantar maçã, que é uma fruta mais doce? Lembrando que aqui é só uma historinha, tá? Não é para ninguém deixar de comer limão, de tomar suco de limão, nada disso. É só para mostrar para vocês de uma maneira melhor de entender que as nossas escolhas, elas trazem consequências para a nossa vida. Então a gente tem que saber escolher. E o que fazer com esse pensamento, né? Às vezes me vem na cabeça, eu quero brigar com meu coleguinha, eu quero brigar com meus pais, mas será que essa é a melhor escolha a se fazer? Então a gente nunca está sozinho. A gente tem que lembrar que além dos nossos pais, né, dos nossos familiares para poder nos ajudar, nós também temos Deus, que Deus nos ajuda o tempo todo e que Ele fala com a gente através da nossa consciência, que é quando vem aquela perguntinha, será que eu devo fazer isso ou não? Pois é, então que a gente possa ter melhores escolhas, né? Para que a gente lá no final não colha um fruto tão azedo, amargo, e sim colha coisas boas, que a gente goste e que a gente possa compartilhar dessas coisas boas com todos aquelas pessoas que nós também gostamos. Eu espero que vocês tenham gostado da história, que tenham aprendido e refletido sobre. Se tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. E vou deixar aqui no finalzinho um vídeo ensinando a vocês a fazer essa dobradura aqui. Não sei se vocês viram, é uma borboleta. Ó, vê se vai dar pra você ver, pra ver daí. É uma borboleta e essa técnica é chamada de origami, que é uma borboleta de papel, a gente faz com papel. Então, como a borboleta está aqui representando a liberdade, vou deixar essa tarefinha para vocês fazerem em casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e espero que a gente possa estar junto muitas e muitas vezes e que em breve a gente possa estar junto pessoalmente, tá?
Para finalizar, então, vamos fazer a nossa prece. Querido e amado Mestre Jesus, só temos a agradecer, Senhor, por esses momentos de reflexão, por poder estudar a sua doutrina, a doutrina dos Espíritos, Mestre querido, que nos ensina a ser pessoas melhores, a ter escolhas melhores, a ter pensamentos melhores, que possamos usar essa nossa liberdade da melhor forma possível, Senhor, para que seja boa essa liberdade para o nosso crescimento e para o crescimento também de todos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigada por tudo, Jesus, e que o Senhor possa estar em nossas vidas, nos abençoando, nos amparando, nos intuindo. Obrigado por tudo, que o Senhor fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, que vocês possam ficar com Deus e que a semana de vocês seja muito abençoada e que tenha tudo de bom, tá? Um beijo e até a próxima. Bom, então vamos lá pra gente aprender a fazer a dobradura. Tá aqui um papel quadrado, vocês vão precisar de um papel quadrado. Pode ser de qualquer tamanho, tá? O meu é pequeno porque eu quero uma borboleta pequenininha. Aí a gente vai dobrar no meio. Bem no meio certinho. Aí, dobrei de um lado, agora eu vou dobrar do outro lado, no meio certinho também. Pronto, dobrei no meio assim, agora eu vou dobrar aqui, juntando pontinha com pontinha. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Pontinha com pontinha. Pronto. Depois que eu dobrei assim, tá vendo? O papel vai ficar todo marcadinho. Eu vou vir nessa lateral aqui, ó, e vou puxar pro meio. Essa parte aqui assim, tá vendo? Aí vai formar um triângulo. Viu? Agora essa parte aqui que tá solta, eu vou trazer a pontinha lá pro meio, ó, e vou juntar lá na pontinha do meio, de um lado e do outro lado. Ó. Bem juntinho, tá vendo? Agora eu vou virar e vou pegar essa pontinha e vou levar lá pra cima. Só que aqui eu tenho que deixar essa pontinha passar essa beirada aqui, tá vendo? Ó, tem que passar, porque aqui a gente vai dobrar essa pontinha aqui. Dobrei, ó, aí eu vou ver que aqui vai ficar redondo. Fazer uma voltinha, que é como se é a asa da borboleta, tá vendo? Aí aqui eu dobro ele um pouquinho e vou ajustando e tá pronta, viu? Pronto, uma dobradura de borboleta. Vocês podem fazer de várias cores, de vários tamanhos, é só usar a imaginação, tá bom? E é isso.